Se a apareceu? Branca entrar antes de mim, e eu aqui esperando, não, pedindo, não apareceu pra mim, não. Ó, a Branca! Aí, ó, entrou. A Branca entrou primeiro! Branca, como é que você consegue, Branca? Conta pra mim o segredo. Porque eu tô aqui do lado, não consigo. Eu falei, nossa, a Branca entrar primeiro que Ó, eu. a Neidinha entrou rápido também, hein? Então, gente, Legal. só eu que não consigo. Que isso, agora eu vou entrar. São que daí as vai aparecer. principais apreciadoras do Projeto Sede, a Neidinha e a Branca. A Branca, a gente Não, pensa... a Branca, além de tudo, ela tem que ser a primeira a entrar na live. verdade. Então, a Branca eu até perdoo, viu, Branca? Mas você precisa contar pra mim como é que você faz, porque eu aqui Legal. do lado não consigo. Ó, a Cícera, boa noite, Cícera. Boa noite, gente. Boa noite pra Cícera, pra Branca, pra Neidinha. Isso aí, Vamos pessoal. ver. Deixe o boa noite de vocês registrado aqui no chat. Às vezes eu não consigo visualizar quem está apenas assistindo. Então, com o boa noite a gente consegue, né? Ver toda a nossa turminha marcando presença por aqui. Isso aí. Deixa eu compartilhar, então, o link da live no meu perfil. Enquanto isso, quem está entrando também faça o mesmo. Porque assim, a live ela chega ao vivo a um número maior de pessoas e isso é muito legal. Legal. Bem, Ó, Iraci, boa noite, Iraci. Boa noite, Acho que a Iraci, Lúcia tudo bem? Keiko entrou também. Boa aqui ó, eu não noite, tô pessoal. conseguindo ver quem que entrou. Ó, a Lúcia Keiko, boa noite. Ah, sim, Doutor aqui agora Eric. apareceu a mensagem sim da Lúcia. Boa noite, Lúcia. Mais uma quarta-feira. É isso aí. Mais uma quarta-feira com live. Muito bom. Ó, meu amigo Lambari, lá de Paranacite, assistindo. Lambari, Boa noite, atacante. Lambari, tudo bem? Meu atacante pela direita, jogava muita bola, Lambari. Fizemos uma dupla e tanto. Que legal. Muito bom, gente. A galera do futebol sempre marca presença aqui na live, né, meu amor? Sempre aparece, Sempre né? o pessoal assistindo. E A não viu a Charlotte? Charlotte? A Charlotte, Ela- depois que ela virou adolescente, ela tá rebelde, Branca, de um jeito, sabe? Ela vem a hora que quer, Ó lá, ela vem cá. aparece só. Charlotte, vem cá, vem cá, vem Vem, cá. Lotte, vem, ó, vem. Vem As cá. pessoas estão perguntando de você, vem falar um oi. Aquelas crianças que você fica, não vai cumprimentar as pessoas? Olha aí, ó. Olha aí, pronto, chegou. Olha o seu Antônio. Olha aí, eu pensei pessoal. Não, esse Não, é o... é o Lambari. É o Lambari, Ó, tá pessoal, aqui certo. está a Charlotte, minha cachorrinha, nossa cachorrinha. Muito bonitinha, A agora cachorra cheia de rebelde. saúde. Mas ela é adolescente, ela quer sair. É. Mas ela volta pra falar outro. Ela volta pra dar o boa noite de despedida. A Sueli Tiogo. Oi, Sueli. Deixa eu ver aqui, o Lambari escreveu aqui alguma coisa, não sei se vai aparecer pra mim, não. A Branca tá dizendo aqui, ó, que ela já estava no Face há tempo, tempão. esperando. Sim. Pois é, mas eu também faço isso, Branca. Eu não consigo. Branca É porque sabe. tem que ser você, Branca, a primeira pessoa a entrar na live. Muito bem. Muito bom, gente. Ó, a querida Ana, neurocientista, que honra, Ana. Nossa, Branca, perdeu o que? O seu cachorrinho hoje, depois de 17 anos? É isso mesmo a mensagem que eu tô entendendo? Poxa, que triste, pena. né? A gente fica com uma dorzinha, né? Sim, muito triste. Se acostuma, Ó, a ó. querida Nilza. Isso mesmo. Boa noite, Nilza. Boa noite, Nilza. Ana Moraes, dando Ana. parabéns pra gente. Ana é fera. Ana é uma Tá neurocientista dizendo que vai fantástica. compartilhar. Que legal, Obrigado. Ana. Muito Que honra, bem, obrigado. que honra. É. Ó, a Mila, eu encontrei o Feira agora há pouco, Mila. Eu tava pedalando, ele passou por mim. Casal fantástico, né? A Mila, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Ela tem uma doença séria,
grande, mas ela é muito maior que a doença dela, é impressionante. É verdade. Ela é fantástica, ela vive cada dia, é uma pessoa admirável extremamente como ela admirável. administra toda né, essa situação. E ela é um bem exemplo bacana, de vida pra gente. E o Feira é fantástico também, eles grande são companheiro, né? são um casal assim pra gente ter como exemplo. Legal. Regina Takashima acabou de entrar também boa aqui noite. na live. Boa noite pra gente. Eu acho que dá pra gente começar a falar um pouquinho, né? Quarto capítulo hoje? Hoje vai o quarto capítulo. O livro está indo muito bem, as vendas têm crescido demais, a gente recebe muitas mensagens e a maior parte das pessoas que acompanha a live tem o livro. Quem não tem, é fácil de adquirir nos sites de várias entidades aí, como a Viseu, a Amazon, mas dá para conseguir o livro também lá na clínica, que aliás, sexta-feira a gente está mudando de clínica, tá? Sexta-feira eu mudo. Sexta-feira de manhã você ainda atende lá no endereço, isso, né? Na Rua Calu, mas depois... A partir de segunda-feira próxima, aí a gente vai estar na clínica, que fica ali na Rua Drongo, 2060. A clínica preparada para vocês. A Sandra acabou de entrar. Sandra, o Mário super Canas hipergerente da Prime, o Mário Canas também vi por aqui, né? A Sandra Mara Scopone. Legal, Sandra. Boa noite. Então, hoje é o livro, mais uma vez, né? Fuja do Alzheimer agora mesmo, editora Viseu. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 4. Será realmente possível prevenir o declínio cognitivo? É um capítulo que mostra para a gente de forma bastante enfática que é possível sim. Né? A ciência moderna, as pesquisas atuais mostram que realmente é possível fazer a prevenção. Essa prevenção ela tem que ser muito valorizada, principalmente com o aumento do número de casos de Alzheimer. Então, todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que tem a doença e sabe que os impactos na vida da pessoa, mas também da família, é um impacto muito grande. O paciente com Alzheimer ele vai perdendo a própria identidade, ele vai deixando de ser quem ele é, ele vai se esquecendo das coisas, ele vai perdendo os domínios cognitivos e ele vai ficando totalmente diferente. É como se fosse se transformando numa outra pessoa com limitações cognitivas cada vez piores. Então, é uma doença realmente terrível e as pessoas que estão ao redor desse paciente com Alzheimer acabam sofrendo demais, inclusive muitas vezes ficando doentes também. É muito comum cuidadores, familiares de pacientes com Alzheimer que cuidam ali com frequência desenvolverem patologias psíquicas como depressão, como transtorno de ansiedade e outras doenças, né? Então, o Alzheimer ele é terrível para o paciente e é terrível para aqueles que estão ao redor do paciente. Infelizmente, o tratamento é ineficaz. A gente não tem cura para o Alzheimer. A gente não tem sequer um remédio que mude a história natural da doença. Uma vez que a doença se inicia, ela segue inexoravelmente, ela vai piorando progressivamente. Isso é um grande problema e mesmo com o investimento da indústria farmacêutica, investimento de milhões e milhões para o desenvolvimento de medicamentos novos, nós não temos um tratamento adequado. Mesmo os anticorpos monoclonais, que recentemente a mídia geral colocou como sendo uma possibilidade de cura, isso não é verdade. Os anticorpos monoclonais
atrasam um pouco a evolução da doença, mas são remédios extremamente caros, de pouca eficácia e ainda com alto risco de efeitos colaterais graves. Então, ainda estamos muito longe de um tratamento efetivo para a doença de Alzheimer. Porém, as pesquisas científicas vêm evoluindo no sentido de mostrar como é possível atuar naqueles fatores de risco que aumentam a chance de doença de Alzheimer. Ou seja, é possível atuarmos em fatores que vão fazer uma prevenção contra a doença. E esse é o objetivo do livro. Então, nesse capítulo eu vou falando que atualmente ainda a gente vê na prática diária o predomínio da medicina reativa, que é aquela medicina de tratar doença. Eu falo principalmente pela neurologia. Eu fiz neurologia em um dos melhores lugares do Brasil, lugar fantástico, mas ali a gente aprendia como tratar as doenças neurológicas. Excelente, isso é muito importante, claro, mas é muito importante também que na formação os médicos e principalmente na residência de neurologia se aprenda sobre os fatores de risco e como atuar nesses fatores de risco. A ciência moderna, ela vai mostrando para a gente que no consultório neurológico não tem que ter apenas pessoas com doenças neurológicas. Mas no consultório neurológico, nós temos que ter ali as pessoas saudáveis que não querem ter doenças neurológicas, em especial a doença de Alzheimer. E aí vem o conceito importante do Dr. Dale Bredesen sobre a cognoscopia, aquela avaliação que as pessoas deveriam fazer por volta dos 45 anos para procurar os fatores de risco para começar já o combate. O combate a esses fatores de risco. Porque a gente sabe que a doença de Alzheimer ela se inicia cerca de 20 anos antes dos primeiros sintomas. Como a maior parte dos casos de doença de Alzheimer surgem após os 65 anos de idade, então por volta dos 45 é um bom momento para a gente começar a fazer uma prevenção. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, não tem idade, não é a partir dos 45 anos que a gente tem que fazer. A mudança do estilo de vida, conforme o livro ensina, tem que ser praticada desde tenra idade, desde a infância. E se você tiver uma idade avançada, vale a pena seguir as orientações do livro, porque vai ajudar também. Mas os 45 anos é o momento de você procurar um neurologista que entenda de prevenção e aí existem os gargalos que a gente tem que corrigir para que não haja uma perda significativa de neurônios. Então, muitas vezes, deficiências vitamínicas, deficiências de minerais específicos, às vezes até alterações hormonais, precisam ser corrigidas e dessa forma a gente vai protegendo o cérebro. Então, o estilo de vida todos nós podemos mudar. Esses detalhes mais específicos, o neurologista conhecedor de prevenção é quem vai corrigir. Tá? Então, no livro eu vou falando sobre isso, sobre essa medicina reativa que vai, com o tempo, dar lugar a uma medicina preventiva. Tá bom? Meu amor, dá mais uns boa noites aí. Claro, olha, tá aqui com a gente, dando boa noite para todo mundo, a Toscana Scolari. Toscana, o Jeremias Rodrigues também tá por aqui, dando boa noite pra gente, dizendo que tá na escuta. Que legal, um abração. A nossa querida Daniele Barzon também tá por aqui. A Tchalanda também está assistindo a live. A Jana Nones também dando boa noite Jana. Pra gente. A Tamires Reguine, a Tamires que é filha do Ivair, lá de Curitiba, tá assistindo a live também. De infância. Que legal. Sim, meu primo querido. A Margarete Malafaia, lá de Belo Horizonte, também tá assistindo a nossa live. Que gostoso, né? Lecir Cláudio também, dando boa noite para todo mundo. Olha a Isa de Curitiba também, acabou de entrar aqui na live com a gente, dando boa noite.
Deixa eu ver quem mais. O Jefferson Oi, e a Mara, né? Sim. E o Alex Rezende tá por aqui dando boa noite, Alex. dizendo boa noite, casal 20. O Jefferson, que passou por uma consulta esses dias, o Jefferson tá fazendo a cognoscopia, a prevenção. O Jefferson é fantástico, o exame dele é simplesmente perfeito. Mas Parabéns, também tem um Jefferson. ele tem um estilo de vida muito correto, se exercita, come direitinho, né? Tem uma esposa fantástica que faz tudo com ele, Mara, os cuidados, né? sim. Então o Jefferson tá de parabéns, legal. Ele tá seguindo o projeto Sede à risca. Olha aí, Jefferson, ganhou um selo positivo hoje aqui na live ao vivo, hein? Ó, a Leonice Belarmino também acabou de entrar, tá dando boa noite pra gente também. Legal. Que bacana. E aí nesse capítulo eu fico falando também sobre o grande problema que é a gente falar de medidas preventivas, né? O objetivo desse livro, na verdade, foi pegar estudos científicos de grande qualidade, mostrando que é possível a gente combater os fatores de risco que levam à doença de Alzheimer. Só que esse combate ele passa por uma mudança de estilo de vida que vai entrar em confronto com algumas grandes indústrias, né? Como a indústria alimentícia, como a própria indústria farmacológica. É claro que uma grande indústria do chocolate não vai colocar ali nas suas propagandas que ali tem muito açúcar, de alto índice glicêmico, e que esse alto índice glicêmico inflama e que aumenta a chance de ter doenças. Aí não tem, né? A gente não vai ver na propaganda de cerveja que a cerveja é hipercalórica, que ela aumenta a inflamação orgânica, que ela aumenta o volume abdominal e, consequentemente, acaba inflamando o organismo e aumentando a chance de perder neurônios. Então, a indústria do alimento, ela visa lucros, né? E o livro, ele visa proteger as pessoas. Então, tem um confronto. E é um trabalho de formiguinha, né? O livro ele está fazendo sucesso, as pessoas vão entendendo. Eu acho que a neurologia brasileira tem evoluído nesse aspecto. A gente já está discutindo isso nos congressos. No último congresso brasileiro, a gente recebeu a visita da doutora Jill Livingston, que é uma das maiores pesquisadoras do mundo em prevenção contra a doença de Alzheimer, a de Londres. Então a gente está evoluindo. Mas é claro que é uma briga ainda muito difícil, porque para convencer as pessoas de que o açúcar é maléfico, que a farinha branca é maléfica, que os ultraprocessados são maléficos, para as pessoas se convencerem, elas precisam entender, né? Vocês do Projeto Sede entendem, né? Vocês que leem esse livro vão entender perfeitamente como que esse malefício chega. Mas para a população geral isso é difícil entender, né? Até porque é um país como o nosso, em que se investe muito pouco em educação, em cultura, e mesmo em programas de educação social em relação à saúde. Então cabe a nós, cabe a vocês do Projeto Sede, vocês que são leitores do livro, cabe a mim ir transmitindo essa mensagem, que é uma mensagem que vai ser confrontada por indústrias poderosas, como a indústria do alimento. É difícil a gente falar mal de refrigerante. Refrigerante é uma catástrofe, refrigerante é um veneno absurdo. Mas eu falo isso aqui, mas aí aparece uma propaganda bonita de um refrigerante. Um monte de gente feliz tomando refrigerante, e aí as pessoas falam, pô, mas se fosse tão ruim, não faria uma propaganda, mas faz, porque o dinheiro move o mundo, né? Infelizmente, o mundo não é movido de boas intenções, infelizmente ele é movido por interesse financeiro. E o livro tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de vocês. Então é um confronto aí. A indústria farmacêutica, salvo aí raríssimas exceções, também investe pesado para desenvolver medicamentos para tratar doenças. Então, por que um laboratório
farmacêutico poderoso, uma multinacional, vai ter interesse nessas informações relacionadas à prevenção. Quando a gente fala de prevenção contra a doença de Alzheimer, poxa, mas os congressos, a grande maioria das vezes, eles são patrocinados pela indústria farmacêutica, inclusive por empresas que produzem remédio para o tratamento do Alzheimer. Remédio que não é eficaz, mas que vende demais. Por quê? Porque o médico tem que passar. É o que tem de melhor, apesar de ser muito ruim. O médico passa. Isso, inclusive, cai na rede pública, o governo federal acaba tendo que liberar para as pessoas e as indústrias farmacêuticas vão ganhando dinheiro com isso. Então, quando a gente fala em prevenção contra a doença de Alzheimer, a indústria farmacêutica, a princípio, pode não gostar da ideia. Tem mudado isso. Eu conheço pelo menos 2 laboratórios aí que têm um interesse real, genuíno, em prevenção. Inclusive tem um laboratório com o qual eu estou negociando, eles querem dar para cada neurologista do Brasil um livro meu. Então esse livro de prevenção, ele chegaria a todos os neurologistas do Brasil. E talvez para os geriatras também. Muito em breve eles vão ter uma convenção lá em Santa Catarina e vão discutir essa possibilidade. Então, esse laboratório realmente ele tem interesse em prevenção. Isso pode fazer bem para a imagem do laboratório. Não é apenas vender remédio. O laboratório quer mesmo a saúde das pessoas falando em prevenção. Mas isso é exceção. A grande maioria dos laboratórios querem mesmo vender remédio para pessoas doentes. Bom, aí nesse capítulo eu falo bastante também aí sobre a inflamação, como o processo inflamatório ele tem que ser combatido. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas, meu amor, dá mais uns boa noites, uns comentários. Sim, tem aqui alguns boa noites, pessoal aí que tá chegando agora, dá uma licencinha aí, dá um cantinho pra mim aqui. Ó, deixa eu só ver aqui quem que tá chegando. A Leonice Belarmino dando boa noite pra gente. A Neucide Souza também dando boa noite pra gente. A Marta Tesolin também já chegou por aqui. Marta. A Elizabeth Lopes. A Daniele Barzon está pedindo para você comentar sobre as vitaminas e minerais, que estão relacionadas à perda neuronal. Quem perguntou? A Daniele Barzon, tá? Para você fazer o comentário aí durante a live. Deixa eu ver aqui, Leonor Tosi também dando boa noite pra gente. Sebastiana Narese também está por aqui. A Daniele Barzon faz um outro comentário, Eu não acredito que, por exemplo, diabetes não tem cura. A indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. A Mônica Gouveia também por aqui dando boa noite. É isso aí, pessoal. Legal. Então, antes de falar da inflamação que eu ia falar, essa pergunta da Dani é muito importante, Vitaminas e minerais. Vai ter lá pra frente no livro um capítulo que a gente vai falar sobre isso. Isso é uma coisa muito importante, Essa reposição de vitaminas, a suplementação, ela pode ser muito importante, sim. A gente sabe que deficiência de vitamina D, por exemplo, por períodos longos, assim como deficiência de vitaminas do complexo B, pode ter relação com declínio cognitivo, pode ter relação com morte de neurônios. Também alguns minerais, principalmente zinco e magnésio. E quando eu falo na cognoscopia, que o neurologista então vai fazer os exames para ver o que tem que modificar no organismo para prevenção contra a doença de Alzheimer, a dosagem no sangue dessas vitaminas é fundamental. Agora tem que ficar bem claro isso. Essa suplementação ela é feita de forma calculada. Então, a gente faz um exame físico no paciente, tem a história, e aí a gente pede a dosagem dessas substâncias no sangue. E aí nós temos protocolos de reposição. Para cada número da vitamina no sangue, a gente vai ter um tanto de reposição. Então, aquela reposição que se faz de qualquer forma, eu diria que de forma
irresponsável, que é aquela que você vai na farmácia e pede para o farmacêutico, eu quero uma vitamina aí o farmacêutico dá uma vitamina. Isso não é correto, isso está completamente errado. Eu recebo muitos pacientes que estão lá tomando um polivitamínico, aí você pede lá a vitamina dele, aí vem uma B12 explodindo, né? Vem um cálcio explodindo, aumentando o risco, por exemplo, de fazer calcificação renal. Vitamina D muito elevada, aumentando o risco de absorção maior de cálcio e calcificando o rim. Porque ele está fazendo uma reposição, uma suplementação que ele não precisava. Nós temos que ter em mente o seguinte, a suplementação principal ela tem que ser feita com uma dieta de boa qualidade. A biodisponibilidade de vitaminas e minerais é maior na alimentação, nos alimentos. Né? Você come uma verdura, você come feijão. A absorção que você faz ali de feijão e de uma verdura escura, as vitaminas do complexo B, elas são facilmente absorvidas. Né? Há digestão desses alimentos e uma absorção adequada. Então, essa é a melhor maneira. Agora, quando você faz a dosagem sérica, a dosagem no sangue, e observa que está faltando, aí sim, você suplementa. E aí tem que ver, né? A gente sempre avalia a capacidade de absorção da pessoa. Os idosos, por exemplo, de maneira geral, têm uma dificuldade maior de absorção da vitamina B12. Então, para esses pacientes tomar vitamina via oral não vai adiantar nada. Né? Vai ter que ser injetável, ou às vezes vai ser sublingual. Então, essa suplementação vitamínica tem que ficar a cargo do médico ou de um bom nutricionista. Não é simplesmente comprar uma vitamina na farmácia. Eu atendo muitos pacientes, agora é a onda do magnésio, né? Todo mundo quer tomar magnésio. Doutor, eu queria tomar magnésio e tal. Aí você dosa o magnésio da pessoa, ele vem lá em cima. Essa pessoa pode estar precisando de tudo, menos de magnésio. Né? Então, esses que chegam no consultório e querem a opinião, tudo bem. Mas a maior parte não, está tomando magnésio por conta própria. E ali tem um excesso, né? Esse excesso... Tentando ver. Voltou. Peraí, meu amor. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que você, como voltou agora o sinal, você deve retomar aí até o comentário, né? Porque é bastante importante, falando ali sobre a glutamina. Sim. Estamos conectados de novo. Bom, então, como eu estava dizendo... Lá no comentário do Jefferson, né? Essas coisas, a glutamina, o própolis e a creatina, conforme o Jefferson e a Mara estão colocando, eles podem ser necessários ou não. Então, eu estava dizendo que a glutamina é um aminoácido que melhora o epitélio intestinal, melhora a permeabilidade intestinal, e ele pode ser importante para quem tem uma deficiência. Né? Quem precisa tomar, Sim, né? O própolis ele tem uma ação anti-inflamatória poderosa que pode... Charlotte está fazendo bagunça. Está fazendo bagunça, eu ouvi. Ela derrubou alguma coisa grande. O própolis ele tem uma ação anti-inflamatória que às vezes pode ajudar se o indivíduo estiver necessitando. E a creatina é uma coisa também que a gente discute bastante, né? A necessidade da creatina. A creatina é um ótimo remédio, né? Para quem precisa, para quem tem redução de volume muscular, quem tem sarcopenia, isso é mais para idoso, para pessoas muito sedentárias. Então aí a creatina ela melhora essa parte da força muscular, mas é para quem realmente precisa. Né? Esse excesso que tem aí, principalmente o pessoal de academia, tomando, achando que isso não tem problema nenhum, não é bem assim. Né? A creatina ela pode ser agressiva para o rim, sim. Quem usa tem que estar de olho nisso, tem que tomar muito líquido, tem uma quantidade certa de líquido para tomar, tem que estar se hidratando muito. Então não é para todo mundo. Eu vejo pessoas que vão ali para a academia, estão fazendo um exercício legal, estão ganhando uma massa muscular legal, e aí vem falar para mim de creatina. Não tem por que usar creatina. O indivíduo está se alimentando direito, está se exercitando direito, tem um sono de qualidade,
já é suficiente, né? A gente não fica colocando no organismo tudo que oferecem, né? E me parece que o ambiente de academia é onde se oferece muita coisa e muitas vezes sem o conhecimento profundo daquilo que está oferecendo, né? Acho que é isso. E aí, para terminar o raciocínio, meu, mais alguma coisa que você quer falar? Não. E aí, nesse capítulo eu falo bastante da inflamação, né? Na verdade, o grande segredo para a saúde ou para a doença é o nível de inflamação orgânica. O açúcar é o grande vilão, por quê? Porque ele inflama. Hoje a doença de Alzheimer é chamada de diabetes tipo 3 por muitos pesquisadores de renome. Por quê? Porque o açúcar tem um papel fundamental para a destruição neuronal. E esse papel fundamental é porque o açúcar ele tem uma ação pró-inflamatória. O açúcar ele entra um pouco na célula, com o tempo quem consome muito açúcar, a célula vai ficando resistente à entrada do açúcar. A insulina não vai tendo a ação adequada, a célula fica resistente e o fígado vai transformando esse açúcar em gordura. E essa gordura que se acumula ali nos órgãos abdominais, especialmente no fígado, né? Você já deve ter ouvido o termo gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que é muito comum. Quem tem uma barriguinha geralmente tem esteatose hepática. Essa gordura ela produz interleucina 6. Essa interleucina 6 ela é pró-inflamatória, então ela vai destruindo o neurônio, mas não é só isso, ela diminui níveis de neurotransmissores, então o indivíduo fica mais propenso à depressão, à ansiedade, né? Tem uma acidificação orgânica que aumenta o risco de proliferação de células cancerígenas, piora a imunidade, facilitando o aparecimento de doenças autoimunes, doenças cardiocirculatórias, tem relação com o tamanho da barriga. Então, a gente sempre bate nesse ponto. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Reduzir barriga, reduzir diâmetro abdominal é extremamente importante. É assim que você sabe que está reduzindo a inflamação. À medida que a barriga diminui, os marcadores inflamatórios no organismo vão melhorando. Então, a gente sempre bate nessa tecla. Então, aquilo que é pró-inflamatório é algo agressivo e a gente tem que correr disso. Então aí entra o sedentarismo, a obesidade, entra a alimentação inadequada, principalmente com açúcar, com a farinha branca, com os ultraprocessados. O sono inadequado é um motivo de aumento de inflamação no organismo. E o estresse crônico, o estresse mal gerenciado, né? Porque esse estresse crônico ele produz alterações na nossa suprarrenal, que é uma glândula que fica ali acima do rim. E essas alterações contínuas, pelo estresse contínuo, acaba produzindo o aumento de uma substância que no final acaba estimulando a expressão de genes pró-inflamatórios. Então, a gente tem que fugir daquilo que inflama, né? Você quer ver uma coisa que inflama de uma forma absurda e imediata? O refrigerante. Quando a gente toma um refrigerante, você tem uma inflamação instantânea. Quando você come um leite condensado, você tem uma inflamação instantânea. Quando você come um bolo de cenoura com chocolate que tem açúcar, você faz uma inflamação instantânea. Então, não, mas eu tomo refrigerante zero. Pior ainda, porque ali, além de ter um monte de coisa ruim, ainda tem um adoçante cancerígeno, geralmente o aspartame. Então, essas coisas a gente tem que evitar. Não tem porquê, não, então eu vou tomar suco. Bom, vamos lá, vai tomar suco do quê? Suco de laranja com um pouquinho de açúcar. Então, toma um refrigerante mesmo. Né? Por quê? O suco de fruta, ele já tem um índice glicêmico muito alto, muito maior do que na fruta. Vamos pegar a laranja como exemplo, por exemplo. A laranja, você come, tem lá a frutose, que é o açúcar, mas como tem muita fibra ali, não faz uma absorção tão rápida. Então o índice glicêmico da laranja não é tão alto. Quando você faz um suco da laranja, você tira as fibras. Então o índice glicêmico aumenta muito. A absorção da frutose, que são moléculas de glicose, vai aumentar demais. E aí inflama.
Então, a gente não deve tomar nem suco. E se tomar suco, não põe açúcar, por favor. A melhor bebida que existe é água. Água de boa qualidade. Essa sim faz uma proteção fantástica do organismo. Água, mesmo quando a gente não tem sede. Fazer os cálculos aí, 40 ml por quilo. Se você pesa 60 quilos, você vai tomar 2,5 litros de água por dia, com sede ou sem sede. Essa água, ela ajuda a eliminar as toxinas. Isso é fantástico. Então, é muito importante a gente fugir daquilo que é pró-inflamatório. E a gente tem que ter uma vida anti-inflamatória. E como é que a gente faz isso? Primeiro, se exercitando. Quando a gente faz atividade física, a gente muda radicalmente o organismo. A gente muda a superfície celular, fazendo com que a resistência à insulina diminua. Então, se você ingere ali alguma coisa que tem lá a glicose, a célula vai captar rapidinho, né? Não vai deixar isso lá para o seu fígado se transformar em gordura. A atividade física, ela muda o seu microbioma, a sua flora intestinal, facilita o crescimento de bactérias boas que reduzem a permeabilidade da barreira intestinal, impedindo que você fique absorvendo coisas ruins que te inflamam. Bom, além do exercício físico, o sono de qualidade é fundamental. O sono é quando a gente consegue eliminar as toxinas cerebrais. O sono melhora também o microbioma intestinal, ajudando a reduzir a inflamação. Os alimentos têm os anti-inflamatórios, que são os vegetais. São os legumes, as frutas, as verduras, o azeite de oliva extra virgem, as castanhas. O abacate é um alimento anti-inflamatório formidável, as frutas vermelhas, o alho poró, alho poró e cebola, eles são quase que um remédio, de tão bons que eles são. Então, a gente precisa comer mais essas coisas que são anti-inflamatórias. E aí também vem essa parte do estresse, saber gerenciar o estresse, contato com a natureza, prática de meditação, respiração consciente. Então, essas coisas que são anti-inflamatórias são justamente elas que a gente precisa procurar. A gente precisa melhorar nesse aspecto. Olha a Isa, dizendo que o assunto sono a preocupa demais. O sono, ele precisa melhorar de qualidade, né? Então, vai ter um capítulo, Isa, que não sei se você já leu, a Isa já adquiriu o nosso livro. Tem que ter aquelas medidas de higiene de sono. Quando tudo aquilo ali não é suficiente, aí precisa realmente do médico, do neurologista, para ver como é que vai fazer, porque às vezes precisa de algum medicamento, só que os medicamentos eles têm que ser usados por períodos curtos, quando são aqueles específicos para indução de sono, mas às vezes o paciente tem, junto com o distúrbio de sono, algum transtorno de ansiedade, alguma tendência à depressão, e aí tem alguns antidepressivos que são muito seguros e que melhoram a qualidade do sono. Então precisa realmente passar pelo médico. Primeiro tentar as medidas de higiene do sono. Não funciona? Procura um médico responsável. Acabou aquela história de, hoje em dia, passar um benzodiazepínico e o indivíduo tomar o resto da vida. Não, porque a gente sabe que ele vai fazer mal, principalmente para a parte cognitiva. É claro que existem casos e casos, Tem casos que usam esses benzodiazepínicos com controle adequado, com os exames complementares para ir acompanhando e conseguem tomar por muito tempo. Mas não dá para tomar sem um controle rigoroso. Tá? Então o sono realmente ele é importante, é necessário um sono de boa qualidade para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Aí a pessoa pensa, puxa, eu tenho sono ruim, então tá tudo perdido, eu nem vou fazer o resto. Não. É uma questão de soma de fatores, Você pode não dormir muito bem, mas aí você faz atividade física, você come direito, você gerencia bem o estresse, você se socializa, você ouve bem. Bom, então você
tem muitos fatores protetores, né? Agora, se por causa de uma determinada característica aí você não fazer o resto, né? Aí fica se ruim. não fizer o resto, aí fica ruim. Lembra que eu até comentei isso com você pedalando, né? Eu tinha dormido mal, mas no outro dia a gente tinha pedalado um monte, né? Naquela estrada maravilhosa. E eu disse, meu amor, tá compensando? Sim. O fato de eu não ter dormido agora, né? De eu não ter feito a higiene do sono, não ter filtrado as substâncias ruins que estavam ali no meu corpo, com a pedalada, isso vai melhorar? Aí você disse, vai sim, meu amor. Aí eu fiquei feliz. É isso aí. Olha só, meu amor, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para nossa querida amiga Rose Sequinel, que está por aqui, querida, com certeza ela e o Klaus também estão por aqui. Queridos. Sim, a Aparecida Zanon também, que está dando boa noite pra gente, o Mário Augusto Brito também está por aqui. De Rolândia. Legal, ó. A Ruth Mariseco também está por aqui. Ruth, a mãe também está assistindo aqui a live, a Isabela Nascimento, a Andréa Nascimento, todo esse pessoal de Najá. Legal. E a Sandra Shell também tá por aqui dando boa noite pra gente. Olha que legal, né? A Fátima Ortiz, né? O Léo Guimarães. Isso, Léo Guimarães. O Léo Guimarães é um dos grandes escritores brasileiros, um mineiro de destaque nacional, um cara maravilhoso. Escreve livros maravilhosos de poesia, a gente tem alguns aqui. Olha, é uma honra ter você participando aqui da live. Com a gente, Léo. Grande abraço, tá? Com certeza. Ó, a Priscila Vidotto também tá por aqui, que é de Paraná City. E o Léo Guimarães, ele tá comentando assim, Dr. Milton é sinônimo de saúde e bem-estar. Parabéns pela sua abençoada profissão. Obrigado. Um abraço do amigo Léo Guimarães. Obrigado, Léo. Grande Léo, grande escritor, uma honra mesmo. Legal, né? O pessoal aqui botando coraçãozinho no chat, depois que a gente deu boa noite. Ai, amigos, queridos, vocês são demais mesmo. A Varlete Anselmo também participando com a gente. Abração. Tem um comentário aqui que eu gostaria de fazer antes de você continuar, porque eu sei que você vai falar do seu protocolo de redução, né? De inflamação. A Regina Takashima, ela faz um comentário assim, ó, infelizmente, ainda temos médicos que tratam da medicina reativa. Passei por um neuro e relatei que estava em consulta preventiva. Ele me disse que se todos fizessem assim, então, de quem ele trataria, né? Aí ela fala, graças a Deus, temos o Dr. Milton, mas se não fizermos a nossa parte, de nada adianta. Legal, é isso aí mesmo, Regina. Isso aí, na verdade, algum tempo atrás a gente estava numa discussão sobre isso. O Dr. Dean Sherzai e a esposa, eles comandam o serviço de neurologia de Loma Linda, da Universidade de Loma Linda, que é uma cidade americana, é uma região ali dos Estados Unidos que tem uma expectativa de vida muito alta, né? E eles estão lá há muito tempo, eles têm muito a ver com esse aumento de expectativa de vida, porque eles desenvolvem um trabalho fantástico, né? Agora na França, em junho, a gente deve encontrá-los pessoalmente. E ele estava falando sobre isso, ele falou, ó, o seguinte, o neurologista que não se atualiza, ele fala o seguinte, você vai lá e fala assim, ó, eu quero fazer minhas medidas preventivas contra a doença de Alzheimer. Aí ele olha para você e fala, não, você não tem Alzheimer, pode ir embora, volta daqui 1 ano. Aí você vai embora. Volta quando tiver. Daí 1 ano você volta lá, ele examina, faz um mini exame de estado mental, fala, ó, pode ir embora, você não tem Alzheimer. Volta quando você tiver Alzheimer. Aí quando você tem Alzheimer, você volta lá. Aí ele fala, olha, agora eu não tenho o que fazer, porque a doença já começou. É mais ou menos assim. A medicina reativa para o Alzheimer é uma coisa absurda. Eu brigo por isso há décadas em congresso, décadas mesmo, que eu sempre pedi para ter mesa de prevenção. E foi muito difícil, né? As coisas melhoraram quando surgiu um estudo finlandês, um estudo grandioso, né? O estudo Finger, que eu coloco muito no livro, mostrando que atuando nos fatores de risco, você diminui demais a chance de ter Alzheimer. A doutora Jill Livingston, ela mostrou para a gente, através das pesquisas, ela da University College of London,
Ela mostrou que se você mudar o estilo de vida, você reduz em 50% o risco de ter Alzheimer. Num país subdesenvolvido igual o nosso, a gente pode reduzir em 60% o número de doenças de Alzheimer. Então, de 10 pessoas que a gente conhece, 6 não teria a doença se tivessem feito as medidas preventivas. Então é um absurdo o neurologista pensar assim do jeito que você falou, Gina. E é uma grande realidade. Uma grande realidade. O neurologista que não foge do comum, ele só sabe tratar a doença. Isso é terrível. Isso vai mudar, isso está mudando, né? Tanto é que um dos assuntos, né, que será tratados no Congresso em Paris vai ser sobre medicina preventiva. Sim. Tem um congresso de grande peso, né, que tem esse congresso está falando disso. São os melhores neurologistas do mundo que estão ali e vai ter uma mesa, eu tenho a honra de participar dessa mesa, para discutir fatores de risco sobre doença de Alzheimer. Então isso vai mudar. Eu acho que vai demorar um pouco, porque não é todo neurologista que está entusiasmado em estudar mais e mais. Porque precisa, para você fazer prevenção, você tem que estudar, tem que se aprofundar muito, muito, muito. Mas já existem vários no Brasil, em vários pontos do Brasil, que fazem esse tipo de trabalho. Né? Aqui na nossa região, infelizmente, por enquanto, a gente tem essa deficiência. Eu faço e eu acho que talvez um ou outro, mas que se aprofunde mesmo, talvez só eu. Isso vai mudar. Né? E a gente vê que vai mudar, até conversando com o Miltinho, né, que está fazendo medicina, ele já mostra que lá no Rio de Janeiro, nas aulas, já se fala muito de prevenção, já se fala muito dos males do açúcar, por exemplo. Né? E dentro da Academia Brasileira de Neurologia, a gente tenta colocar a medicina do estilo de vida para que todos os neurologistas conheçam. Né? A medicina do estilo de vida é a forma de você tratar a maior parte das doenças com mudança do estilo de vida. É uma complementação dos medicamentos, né? E também para prevenir doenças. Então isso vai mudar, Regina, isso vai mudar. Mas é claro, né, por enquanto não são todos os neurologistas que estão preparados para fazer essa prevenção. Mas vocês estão aqui na live, estão ouvindo todas essas informações, Sim. Então aí que é interessante recebam informação e coloquem em prática. É interessante esse processo aí da Libes, que é o laboratório que está se propondo a comprar os meus livros e dar para cada neurologista do Brasil. Isso vai ser uma coisa fantástica, porque é um livro que muitos médicos têm lido. A gente recebe um feedback muito legal de muitos médicos que leem e médicos que indicam. Eu tenho vários colegas neurologistas de Londrina, de Curitiba, de São Paulo, que indicam esse livro para os pacientes, de maneira geral. Então, isso vai mudar, isso vai mudar. Muito bem. Meu amor, antes de você ir para o protocolo, que eu acho que a gente pode até finalizar a live com esse protocolo aí, né, sobre redução de inflamação. A Aparecida Zanon, né, já que nós estávamos falando sobre o sono aqui também, ela dizia: o soninho depois do almoço é saudável? Meu sofá fica me chamando para dormir. Legal. O sono depois do almoço, ele pode ser um fator de aumento de expectativa de vida. Olha que coisa fantástica. Né? Naqueles países ali do Mediterrâneo, é comum as pessoas dormirem depois do almoço. Fazerem né? a cesta, né? A gente estava na Itália, né? Em Tivoli. Em Tivoli, lá na Itália, a gente foi almoçar e a gente não conseguia almoçar porque o pessoal estava descansando. Gente, estava tudo fechado. Eu fiquei perguntando, é feriado aqui? O que está acontecendo? Mas é um hábito lá, né? Então, só que esse sono depois do almoço, ele não pode ser longo. Né? Então, tem estudos que mostram que esse sono ele precisa ser inferior a 1 hora. Depois disso, eu vi até um estudo que falava inferior a 2 horas. Mas uma regra boa é a gente dormir até ali 1 hora. Então, almoçou, vai lá para a sua caminha, né? O sofá geralmente não é um bom lugar para a coluna. Aí você vai e dorme, põe um despertador, daí 1 hora você acorda. Se você dormir mais que isso, pode atrapalhar o sono da noite, né? Mas o cochilo,
né? O sono curto depois do almoço, como o nosso amigo Klaus faz, né? Klaus, ele acaba de comer e não importa onde ele está, ele vai dar uma cochiladinha. É como se fosse um remédio, um tratamento, sim, né? Sim. Então, esse soninho depois do almoço, quando ele é curto, ele realmente é bom. Se você tem insônia noturna, aí já muda o discurso. Se você não dorme à noite, não fique dormindo durante o dia, porque a insônia noturna vai ficar ainda mais acentuada. Ó, a Sandra Shell tá pedindo para você falar sobre os alimentos dietéticos, por exemplo, os chocolates, né? Eles também causam inflamação. Ela diz que não consome açúcar, porém o chocolate diet ela ainda não conseguiu zerar. O chocolate, ele é bom. Né, o chocolate ele é 70%, fantástico. Né, mas o chocolate é bom, né? Porque o chocolate ele tem substâncias antioxidantes, né? Ele tem flavonoides. O grande problema do chocolate não é o chocolate, é o tanto de açúcar que vai, né? Nesse chocolate convencional que a gente acha ali no mercado de caixinha, né? As pessoas ficam viciadas e falam, nossa, eu sou um chocólatra. Na verdade não, elas são viciadas em açúcar, porque ali tem uma quantidade absurda de açúcar. Agora o chocolate, quando ele é 70%, 80%, aí ele já é legal, ele é benéfico. Só tem que ficar esperto com qual adoçante eles vão adoçar. Eles estão colocando nesse diet aí que você está comendo. E aí tem que ver, né? Por exemplo, o aspartame não é legal, né? Se for sucralose, não é legal. Normalmente é o sucralose. Aí, nesse livro, tem um capítulo que a gente fala sobre os adoçantes. Então, o chocolate acima de 70% e que tem ali um adoçante que não seja cancerígeno, né? Que não aumenta o risco de diabetes. É isso. Ok, meu amor. Acredito que agora você pode falar sobre o protocolo de redução de inflamação. Até a Jusilane Costa. Preciso muito de uma consulta com o senhor para o meu filho. Ele tem 23 anos, mas não consigo. Jusilane, essas lives, elas surgiram justamente por isso, tá? Porque, infelizmente, a minha agenda ela é muito cheia. Semana passada eu estava atendendo um paciente que marcou consulta há 1 ano e 2 meses. Então é uma fila muito grande. Então, para essa fila não ficar aumentando, de vez em quando eu tenho que fechar a agenda. Eu fecho a agenda. Quando a fila diminui ali para 6 meses, mais ou menos, 4 meses, aí eu reabro a agenda. Então, por que a gente faz essas lives? Porque como eu não consigo atender todo mundo que me procura, eu transmito as boas informações através das lives, através dos meus livros, tá? Então, a gente não consegue atender todo mundo, infelizmente. Eu gostaria de atender a todos, mas, infelizmente, a gente tem uma limitação, né? A gente trabalha no limite. E quando aumenta demais a fila, eu tenho que fechar a agenda temporariamente, tá? Aparecida Zanon gostou aí da resposta sobre o soninho depois do almoço. Ela falou, oba! Bom, então, para terminar, eu vou colocar aqui, resumidamente, o nosso protocolo de redução de inflamação crônica subclínica que a gente utiliza na clínica neurológica Dr. Milton Medeiros, tá? Então, os pacientes meus sabem, então, atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, a boa qualidade de sono, aí a gente bate na tecla das medidas de higiene de sono, redução do estresse, e aí no livro aqui vocês vão ver as técnicas de relaxamento, meditação, yoga, contato com a natureza. Claro que muito importante também para conhecer mais sobre meditação, eu tenho um livro sobre isso, que se chama Meditação e o Cérebro, que mostra lá as técnicas de meditação, quais são os benefícios que a meditação traz para a saúde cerebral. A boa alimentação, que aí o básico é a redução do consumo de açúcar, farinha branca, ultraprocessados, aumentar o consumo de verduras, legumes, frutas, as oleaginosas, que são as castanhas, o azeite de oliva extra virgem, água de boa qualidade, bastante água, hidratar. Visitar seu médico regularmente, né? Principalmente aquele que quer fazer prevenção. A prevenção, o que o pessoal tem costume de fazer, é aquela do cardiologista, né? Vai no cardiologista, faz um eletro, um eco, uns examinhos lá de colesterol, glicemia, opa, tá bom, vamos para a vida. Não, hoje em dia a prevenção ela está muito além disso, né? Ela se aprofundou demais. Né? Não, tem cardiologista que já faz essa prevenção legal,
Mas hoje a prevenção ela é muito voltada para essa parte de inflamação. Então a boa história, o bom exame físico, os exames buscando a inflamação. Eu tenho tantos pacientes que vêm falando, doutor, eu fui no cardiologista, fiz isso e estou ótimo. Aí, mas eu quero fazer uma prevenção neurológica. Aí quando você faz os exames, você acha um monte de problema. Você acha inflamação aumentada, você acha deficiências vitamínicas, você acha muitas coisas para corrigir. Então, buscar um neurologista que entenda realmente de prevenção é importante isso, né? E geralmente anualmente ou semestralmente, aí o próprio neurologista vai definir com que frequência você vai voltar ao consultório. Isso é muito importante, tá? Isso é fundamental. A socialização, né? Buscar os amigos, conversar com a família, dar risada, ser tolerante, não remoer, não ficar carregando mágoas, perdoar, né? Perdoar é uma forma muito legal de manter a saúde cerebral, tá? Então, essas são as dicas de redução da inflamação crônica subclínica que a gente estimula no consultório, e no livro vocês vão se aprofundar nisso. A leitura ela vai trazer detalhes sobre tudo isso que eu estou comentando. Aqui a Sandra Fila está pedindo para você comentar, se possível, sobre a taurina. Sandra, é que assim, a gente fica sempre atento para a evidência científica robusta, né? A gente acaba indicando aquilo que já tem uma evidência científica robusta, não é o caso da taurina ainda, tá? É alguma coisa promissora, mas não tem nada de robusto para a gente indicá-la. Ok. Meu amor, é isso. Achei muito legal a live, Sim. Principalmente sobre essas informações e a conscientização da importância desses cuidados preventivos com a saúde. Aqui o Jefferson e a Mara estão dizendo que lá eles comem chocolate todos os dias, mas é de 85%. Olha, esses são fortes, né? Maravilha. Muito legal. Bem bacana, né? A Sandra Fila está agradecendo aqui o fato de você ter respondido. O Valtencir Medeiros acabou de entrar. Para quem também pegou a live, assim como o Valdecir, né? Valtencir, isso, na metade, já para o final, sabe que pode assistir a live depois, porque ela fica nas nossas redes sociais, depois ela vai para o YouTube também. Estando lá no YouTube, dá para compartilhar, né, o link da live, mandar para os amigos, olha, assiste sobre esse assunto que é muito legal. Tudo isso é bastante importante, né? Deixa eu ver aqui. A Margarete, né, tá comentando, valeu pelas informações, novamente obrigada, dando boa noite pra gente. O pessoal já em clima de despedida aqui, né, na live, no chat, dando as palminhas, os adeus, os boa noites. Beleza. E a gente por aqui desejando que todos tenham um excelente como que eu posso dizer, meio de semana pro final, né, porque é quarta-feira. E aí, pessoal, adquiram o livro, tá? Isso é fundamental. Exato. A live, ela esclarece muita coisa, mas não tem tantos detalhes como no livro, tá? O livro é muito mais completo e tem o passo a passo para vocês realmente melhorarem a qualidade de vida, para vocês fazerem uma prevenção eficaz. E sem contar que a leitura também é uma medida preventiva, né? Para se evitar o Alzheimer. Então, compre o livro, leiam, exercitem o cérebro, adquiram mais informações, ganhem conhecimento, vocabulário. A leitura é tudo de bom, gente. E esse livro a gente super indica. Claro, né? Isso aí, pessoal. Então, beijo, gente. Até Tchau. daqui 2 semanas. Até. Beijo a todos.